Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de um projeto chamado Superar Transforma. Então a gente usa o hashtag aí, ó, Superar Transforma, tá? Que é a apresentação de um curso, um lançamento de um curso que eu chamo de Código de Superação, tá? Esse código de superação é como se fosse um GPS que vai te ensinar a identificar, pensar positivamente e resolver qualquer problema, seja ele grande ou pequeno. E tem uma convidada especial chamada Letícia Costa, tá? Ela é minha amiga, também uma digital influencer aí e trabalha com maquiagem no mundo digital. Então, garotas, atenção. Deixa eu só procurar por ela aqui. Olá, toma um pouquinho para frente que eu Olá, ponho. Renato, tudo bom? Finalmente, achei que fosse me dar o cano, hein? Não, desculpa, é que aqui a internet no Pará é meio ruinzinha. Você tá no Pará, é? Então vai lá, Sou aproveita de e se apresenta aí. Santarém. Se apresenta aí pro pessoal e fala um pouquinho de Oi, você. gente. Eu sou a Letícia Costa, sou digital influencer e falo sobre muitas coisas no meu blog. Eu falo sobre maquiagem, superação, um pouco de direito também, que eu me formei agora. Inclusive, eu vou falar um pouco da minha história, como eu consegui me formar, que não foi fácil, olha. Eu me superei, né, desistir da faculdade e hoje eu consegui o meu diploma. Você chegou a desistir ou nunca desistiu? Eu cheguei a desistir, cheguei a trancar e fazer outra faculdade. Quantos anos você tem, Letícia? Olha, eu tenho 24, vou fazer 25 agora. Ah, tá. Ainda tá novinha ainda, né, na profissão. Que bacana. Pois Então me é, conta, me fala lá, vamos do começo então. E o papo de hoje, na verdade, como eu te disse, é sobre atalhos e obstáculos para superação. O que nos afastam, né, os obstáculos que nos deixam longe de superar algum problema, ou até mesmo os atalhos que nos ajudam a superar algum problema, tá? Então me fala, qual foi a fase mais difícil da tua vida que você teve que superar? olha, como eu te falei, a parte assim mais difícil da minha vida foi quando lá para 2015, quando eu desisti da faculdade, né? Porque quando eu entrei na faculdade, aconteceu muita coisa, né? Eu tive um relacionamento abusivo. Daí eu sofri bastante, eu sofri aí uma violência doméstica nesse meio tempo. E daí eu desisti da faculdade porque eu estava tão concentrada naquele meu relacionamento ruim que eu acabei não tendo motivação para estudar, eu acabei reprovando algumas matérias e eu acabei trancando a faculdade. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas como eu conto, na sua fase mais difícil é que você vai trazer um maior aprendizado. Eu sinto assim que naquela fase eu passei por um processo de metamorfose. E toda metamorfose, ela dói bastante. Você perde algumas pessoas, você perde amigos. Eu sinto assim, você disse assim, eu tenho 24 anos, mas eu sinto assim como se eu não tivesse 24 anos pelas coisas que eu passei. Desde novinha eu tive que me superar em muita coisa, entendeu? E essa questão assim da superação é você poder tirar um aprendizado em cada coisa que você passa. Geralmente as pessoas elas pensam assim: ah, aconteceu tal coisa na minha vida e é uma maldição, mas às vezes aquela maldição, ela tá disfarçada de a bênção. Porque se eu não Exato. tivesse trancado a faculdade naquela época, eu jamais teria feito a faculdade de estética, jamais teria abrido o meu blog, né, de influenciadora e jamais teria aprendido maquiagem. Foi assim que eu aprendi maquiagem. Eu me superei porque eu assim, quando eu me maquiava, eu me sentia bem e aquilo ali me ajudou a superar a dor que eu sentia. Então, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu não estaria aqui conversando com você. Talvez eu teria até uma vida mais comum, só que não estaria alinhada ao meu propósito de vida. Que legal, né? Sempre que as pessoas me perguntam, às vezes, por que que elas enfrentam algum tipo de problema, eu respondo por mim, na verdade, por tudo que eu vivi, né? Eu sofri um acidente, eu quebrei o pescoço e eu estava no auge da minha carreira, né, da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Eu tinha 33 anos e eu morava já na Indonésia fazia muitos anos, então foi o auge de tudo, né? E aí as pessoas me param às vezes, muitas vezes, né? E perguntam, poxa, mas como é que você vê isso? Na verdade, é assim,
Quando um otimista olha para mim, isso eu não falo que eu acho ou é o que acontece. Eu vivi isso, tá? Então, quando um otimista olha para mim, ele fala assim: Poxa, você quebrou o pescoço, mas que bom que você está vivo, que você conseguiu voltar para o Brasil e tudo mais, depois de tudo que eu passei, né? E eu acho que realmente ninguém tem nada sem merecer. Então, eu mereci estar aqui ainda vivo e de pé, né, de uma certa forma. Já o pessimista olha para mim, e vários já fizeram, e fala assim: Poxa, bem feito, quebrou o pescoço porque mereceu. Ninguém tem nada sem merecer. O discurso é sempre o mesmo, né? E eu também acho que eu quebrei o pescoço porque eu mereci. Ninguém tem nada sem merecer. O problema é a interpretação que a gente dá nisso. Nem otimista e nem pessimista, eu acho que a gente é escolhido por Deus, né? A gente tem que ter fé sempre. E a gente é escolhido por Deus porque realmente Ele escolhe os mais fortes para passarem por situações mais críticas e poderem tirar um aprendizado disso e ainda ajudar outras pessoas na missão que foi dada. Então eu acho que a gente passa por isso e a gente tem mesmo que ajudar outras pessoas nessa jornada que a gente tem, nessa missão que a gente tem. Eu sei. Olha, Renato, deixa eu dar uma ênfase pelo que tu falou, assim, que tu falou a questão de ter sido escolhido. Eu acredito muito nisso. Eu acho assim que tudo que a gente passa na nossa vida, a gente vai levar uma carga daquilo e a gente leva o nosso propósito de vida. Hoje minha missão é poder buscar as pessoas poderem me acessar e buscarem seu verdadeiro propósito. Tu já imaginou que o teu propósito de vida não começou depois do teu acidente para tu poder se inspirar as pessoas, Exatamente. Antes eu entendeu? treinava as pessoas, eu motivava as pessoas dando aula. Eu era professor de ginástica, professor de academia e fui Uhum. ciclista profissional de mountain bike. Olha a minha bike aqui atrás, ó. Não é à toa que ela está aí. Então antes eu usava o corpo para poder treinar e motivar as pessoas. Hoje eu não tenho mais o meu corpo. Do pescoço para baixo, nada funciona de uma forma autônoma, voluntária. Então só me sobrou a cabeça. Então eu uso a cabeça, né, e o tutano que tem lá dentro, e tudo que eu aprendi, o que eu vivi, para poder, e o coração, né, para poder influenciar as pessoas, impactar positivamente e poder mostrar que não tem uma luz no fim do túnel. Tem, na verdade, uma saída lá no fim do túnel, e é para lá que a gente tem que ir, e sempre tem vida depois de qualquer situação ruim. Porque eu sou mesmo a mesma pessoa de antes do acidente e agora, depois do acidente. Algumas coisas tiveram que ser adaptadas, mas ainda sou a mesma pessoa. É, exatamente. E como eu te falei, essa questão de você poder inspirar as pessoas. Você tinha ali um propósito de vida, entendeu? Que aí você era Olha a ciclista. Elizabeth aí, só um minutinho, Letícia. Olha a Elizabeth aí, gente, que eu falei para vocês. Elizabeth, manda um oi pro pessoal aí. Eu vou botar aquele vídeo nosso no Instagram para poder motivar o pessoal, viu? Logo, logo, tá acabando de ser editado e a hora que eu terminar eu vou botar lá. Viu, Elizabeth? Obrigado, viu, pela conversa de hoje de manhã. Foi muito legal. Bem bacana. Vai lá, Letícia, desculpa, só para dar um oi para os Não, meus vai alunos lá. aqui. Pois é, então a tua missão de vida, ela foi alterada porque foi alinhada ao teu propósito. É isso que eu penso, por exemplo. Eu realmente, na minha cabeça, eu achei que eu só iria fazer a faculdade de direito, né? E daí minha vida mudou, entendeu? De uma hora para outra. Eu também passei por uma situação difícil, talvez não assim com tanta superação como você tem muita minha admiração. Eu já sofri também um acidente e eu também tenho a questão assim, o meu olho é mais baixo que o outro. Eu nasci com isso, né? Então, desde criança eu tinha que conviver isso na escola, o bullying. Então, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre buscava sentido, sempre resposta. Por que que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Eu sempre Não buscava é? livros, conhecimento. Então, assim, Olha lá. tudo na minha vida eu achei assim que eu ia ter uma vida mais comum. E depois daquele processo de metamorfose, como eu te falei, que eu sofri muito, eu vi assim, não, tem um propósito daquilo que está acontecendo na minha vida. Por isso que hoje eu já começo a inspirar as pessoas. Por exemplo, quando eu tenho um amigo muito assim negativo, como eu te falei assim, tem muito amigo meu que é limitante, né? Que tem crença limitante. Ah, tu não vai conseguir, ah, é aquilo, aquilo. Eu já boto assim na cabeça dele assim, não. Você não pode pensar de tal forma. Eu acho que tudo vai da tua mentalidade, entendeu? Vai tudo da maneira como tu enxerga. Tu tem as tuas próprias lentes.
Exatamente. assim, maldição. O Como teu é, som já tá veio. cortando um pouquinho para mim aqui, Letícia. Pessoal, tá escutando bem aí? Pessoal do som, manda um dedão aí se tiver com som legal. Tá cortando o seu som aqui para mim. Vai lá, vamos de Agora tá novo. dando pra falar melhor, Sim, sim, melhorou. Vamos lá. porque a internet do Pará, ela não é tão boa, mas... Pois é. Então, assim, como eu tô te falando, eu achei que eu ia ter uma vida comum, entendeu? Aí, quando aconteceu o meu processo de metamorfose, eu tive umas percas aí. Eu fiquei sozinha praticamente, entendeu? Tipo assim, eu perdi meus amigos, eu perdi até minha família, porque a minha família, ela nunca aprovou muito meu trabalho na internet, sabe? Queria que eu fosse só advogada, só fizesse direito. E de eu ter quebrado tanto a cara na faculdade, às vezes eu chegava a me perguntar assim, meu Deus, será que isso é para mim? Será que eu nasci para isso? Por isso que eu busquei outras profissões, entende? Então hoje eu tenho uma visão assim. Se hoje eu sou uma figura, posso trazer para as pessoas alguma inspiração, talvez isso vida. Assim, nada foi fácil para mim. Deus pareceu ser mais fácil os caminhos, mas como eu te falei, Deus escolhe os escolhidos, entende? Para a gente poder Exatamente. motivar as pessoas. Olha só, eu passei por várias fases porque a superação ela não é uma fase, ela é um processo todo, tá? Então, até para as Uhum. pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu enumerei algumas fases que eu passei, que eu tive nessas fases. E quando depois que eu passei, que as pessoas, que eu me encontrava com as pessoas, elas me falavam, poxa, mas eu estou sentindo tal coisa. E eu falava assim, olha, cuidado, porque você vai começar a sentir tal coisa, vai passar por tal fase. E as pessoas me ligavam depois e falavam assim, poxa, você tem uma bola de cristal porque você está adivinhando o que eu vou sentir depois. E na verdade, foi daí que eu escrevi o processo, né, de desenvolvimento dessa fase de superação e vai vendo se não é mais ou menos a mesma coisa que você já relatou algumas delas, né? A primeira fase dessa Uhum. é a fase de negação. A gente fala assim, não, isso aí não está acontecendo comigo, mas está. Depois disso, a gente passa pela fase da solidão, né? A fase do apoio negativo que a gente chama, que foi o que você falou, né? De 1,5 milhão de amigos, some todo mundo, né? Não fica ninguém. Fica só a família, porque tem que ficar às vezes, e olha lá, que foi o que você disse, né? Tá? Depois disso, a gente passa por uma fase de raiva, de desespero. Por que que aquilo está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Se você não toma cuidado, essa fase te afunda para uma fase depressiva. E se você nessa fase de depressão não tomar cuidado, daí se instala a doença de depressão. Aí é médico e remédio não tem jeito. É uma doença, tá? Mas uma fase depressiva pode ser contornada. E depois dessa fase de depressão profunda, onde as pessoas não se preocupam mais nem com ele mesmo, né? Entra numa fase muito clara de negociação. As pessoas começam a negociar. Eu passei por isso. Negociava comigo mesmo, negociava com todo mundo que estava do lado e falava: poxa, se eu me levantar, eu vou. Meu sonho era ir vir de bicicleta da Indonésia para o Brasil, porque dá um jeito, ia demorar, sei lá, 4, 5 meses. Mas se acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. E até mesmo com Deus, né? A gente começa a negociar tudo, não é? Depois disso, aí começa a superação de verdade. Tem uma fase de entendimento, que é onde você entende, se aceita, toda a tua família começa a entender um pouco melhor se te der o apoio ou não. E depois disso, a fase de aceitação, que é onde você se aceita e começa a progredir, né? Realmente a viver a tua vida da melhor forma possível, como eu vivo hoje e como você vive. Enfim, né? Você disse essa fase do teu olho, né, que você nasceu com o olho e tal, sabe, se você não falasse nada pra gente seria imperceptível. Talvez a maquiagem te ajuda muito nisso, mexe com a autoestima, você se aceita e ainda usa isso para ensinar outras pessoas. Isso é maravilhoso, não é? Sim, exatamente. Como eu disse, assim, eu tive um processo de aceitação. Antigamente eu não aceitava. Hoje eu tenho uma franja. Assim, eu tampava o meu olho, assim, eu tinha um franjão e eu tampava, porque eu sentia aquela, assim, por fato, assim, da escola, como te falei, o bullying, né? Desde criança, as pessoas apontarem o dedo. Até na hora de me relacionar
com alguém, Renato, eu vou até te contar. Eu tinha O vergonha bullying, de né? encontrar um Naquela cara, época um nem crush, assim. existia bullying ainda, né? A gente já sofria bullying, mas nem existia bullying naquela época ainda, né? Né, mas é, não, tipo, ainda não tinha ainda, as pessoas ainda não tinham Tá reconhecido aquilo. cortando um pouco a. Antigamente era mais normal, entende? Hoje em dia é mais crime, como posso dizer. Pois é. E daí até pra me relacionar assim com algum homem, eu tinha essa dificuldade, porque assim, toda vez que eu encontrava com um rapaz, ele sempre perguntava: "Ah, mas o que tem no teu olho?", entendeu? Aí eu já sabe. Então, aí o que aconteceu, Renato? Tu sabe que é uma cidade muito longe. Então, aqui as pessoas têm uma mente, as pessoas mais fechadas, entendeu? Então, assim, eu tive uma dificuldade e daí eu fui Tá travando um atrás, tá pouquinho. travando minha live. Você tá perto aí da antena do Wi-Fi? Oi, tá me ouvindo? Acho que caiu. Que pena. Lá no Pará tem muita coisa boa, né? Mas pelo jeito a internet não é tão boa assim. O Pará. Morro de vontade de conhecer o Pará. Tomar açaí, tá. Do Pará mesmo. Costa Letícia, tá aqui, ó. Tenta ver se ela consegue entrar de novo. Tem mais alguém querendo falar aí, ó? Segura um pouquinho, que a gente vai terminar aqui e daí eu chamo mais gente para falar comigo, tá? Quero responder muitas pessoas ainda aí. Só terminar com a Voltei. Letícia aqui. Ah, legal. Gente, na hora que eu tava falando, travou. Mas vai lá, continua então. Faz parte. Faz. Normal. Pois é, aí o que aconteceu? Aí eu me incomodava com isso, né? Como a gente tem que passar por um processo de ação. Então eu pedi para os meus pais, implorei para eles. Daí eu descobri um médico que morava no Rio de Janeiro, para eu ir lá e fazer a cirurgia. E eu tava com aquela esperança que ia dar certo. E daí, quando eu cheguei lá, toda esperançosa, o médico falou para mim: não, não podemos fazer essa cirurgia, Leti, porque o seu olho não. Agora, o meu cachorro tá incomodando. O seu ficar, tipo assim, deixar todo e ele vai ressecar e vai ficar muito pior. Então, todo dia você vai ter que dormir com um tampão e um gel, se quiser ficar esteticamente perfeita. E depois que ele falou que naquele dia foi um soco assim na minha cara, pra gastado tanto dinheiro para Para chegar até ele, né? Tá cortando. Tá sem som. Pessoal que tá acompanhando a gente aí, se tiver som, levanta um dedão aí, por favor. Não te escuto, Letícia. E acho que pelo jeito você também não me escuta, né? É, tá sem o som dela. E acho que também ela não me escuta, porque ela tá falando e falando, né? Letícia, você tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Não te ouço. Tá sem som para todo mundo aqui, ó. Todo mundo comentando que tá sem som. Pois é. Você me ouve? Faz um sinal com o dedão aí se consegue me ouvir.
Poxa vida, que pena. Não ouço nada. Só um minutinho, Letícia, deixa eu ver. Ah, já caiu. Bom, vamos ver se ela reconecta de novo. Cancelei, vamos ver se ela chama. Mais um minutinho. Se ela não voltar, a gente. Quem mais está querendo falar aí? Agora é a hora, hein? Congelou a tela dela. É, para mim também congelou, parou. Depois ela voltou se mexendo, mas não saía som. Que pena. Que pena, né, gente? Bom, o papo era esse, era sobre superação, para a gente mostrar que muitas vezes o poder da superação está dentro da gente, tá? E superar qualquer problema que seja não é fácil. Mas olha, escreve isso, ó, é possível. E se tem 1% de chance, a gente vai lá e põe 100% de esforço em cima disso. Então, tava legal o assunto, né? O papo tava bacana. Ela ia mostrar o ponto de superação, mas ela mesma disse que lá no Pará a internet não funciona bem. Sim, faremos outro dia, claro. Claro, claro, claro. A gente nunca deixa para lá, tá? Faz parte do processo, tá? Jamais procrastinar, jamais desistir. Lembra que desistir não é uma opção, tá? Não pode ser uma opção. Desistir jamais. Se conformar muito menos, tá? Mindset fixo, mentalidade, inteligência emocional. A gente fala tudo disso no curso. Para quem quiser informações do curso, olha lá, ó. Para quem quiser informações do curso, tem um link, né, aqui na bio do meu Instagram que vai te direcionar para uma página onde tem um vídeo, tá, da aula que eu dei sobre a Masterclass de superação. E tem também a parte escrita, para quem gosta de ler, explicando como funciona a aula, da garantia e de tudo mais, tá? E vale a pena, gente, porque olha só, eu estou dando 80% de desconto para essa turma e ainda tem uma garantia incondicional. Você testa o programa por 7 dias e se não quiser pagar, tudo bem. É só mandar um e-mail e isso volta para você, custo zero. Você vê o programa, você vai ver as aulas e se achar que isso não é para você, tudo bem. Tá? Te devolvo o dinheiro sem risco nenhum. Então não tem por que não se inscrever e não tentar. Vale a pena. Tá rolando já. Tá? Marisa Lopes. Você está no curso? Você está comigo no curso? É uma das inscritas? Tá lá, a Letícia de novo. Então vamos lá. Chama ela lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Costa Letícia, isso. Olá, amigo. Agora sim. Sim, agora sabe o que eu fiz? Eu tive que trocar de chip e agora usar a internet da Vivo, porque agora não vai cair, pela fé do Senhor. É assim que a gente aprende, né? Na próxima você já troca antes. Tá bom, Mas vai então, lá, ó. aqui, a câmera. Volta um pouco a tua história, porque ficou sem som. Você estava falando antes de pegar o óculos e o pessoal estava gostando, a gente estava interessado na tua história. Conta aí pra gente o que estava acontecendo, então. Tá bom.
É o seguinte, gente, O eu tava médico, falando. o médico disse que não era possível, ia ter que dormir com tampão e aí cortou. Pois é o seguinte, aí eu cheguei lá, né? Fui fazer a consulta, isso foi em 2018. E eu cheguei, eu falei com o médico, aí ele disse pra mim que não tinha condições de eu fazer a cirurgia, porque o meu olho ia ficar muito ruim, eu ia ter muitos problemas de visão no futuro. Porque eu nasci com isso, entendeu? Ele falou que era uma doença rara, que era de um gene recessivo e que ele falou assim, a minha melhor opção para você é você se aceitar. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que esse médico, ele foi até honesto comigo, porque outros médicos me iludiam, sabe? Não falavam realmente, diziam assim, não, Letícia, não tem como fazer a sua cirurgia, você só vai gastar dinheiro aqui. Agradeço os seus pais por eles te darem um suporte, mas não tem como fazer a sua cirurgia. E eu vi assim, naquele momento eu chorei muito, assim, meu mundo desabou. Eu, assim, eu sempre fui muito devota de Deus, sabe? Mas foi o único dia que eu olhei assim pro céu e disse assim, Deus, por que você me abandonou? Não é a fase da negação que eu falo, negociação e tudo mais? São as mesmas fases para qualquer tipo de problema. E eu cheguei até assim a pensar que realmente tudo que eu fazia não tinha sentido, assim, que parece que, assim, que o mundo desabou na minha frente. E foi daí que eu comecei a aceitar. E como eu te falei, comecei a usar franja. Eu nunca usaria a franja antigamente. Eu sempre queria estar tampando. Pode até ver minhas fotos antigas, que eu gostava de só tirar uma foto desse lado. Eu tinha aquela vergonha de mostrar o meu rosto todo. A gente tem aquele negócio de assim, não. E aquilo, por que que isso está acontecendo com a gente? Por que que eu nasci assim? Por que que as outras pessoas têm um olho normal e eu não tenho? Isso eu pensava o tempo inteiro. E eu ficava naquele perfeccionismo, porque, como eu te falei, eu sou uma influenciadora, então a gente vê a influenciadora sendo perfeita, a gente quer ser perfeito. Só que a gente tem que entender que a perfeição não existe. O Instagram é uma ferramenta muito boa, eu acho, para comunicação, para inteligência, mas também nessa parte da beleza, ela nega um pouco. Às vezes, tudo que não tem no Instagram não é na vida real. Tipo, aquela blogueira perfeita, ela não existe, entendeu? E daí eu coloquei isso na minha cabeça, de que a gente tinha que se aceitar, que a gente não é perfeita, eu não sou perfeita, mas que eu posso me amar assim do jeito que eu sou. E como eu Olha te aí. falei, tive muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, namorado e tudo mais. Só que hoje em dia eu não tenho mais. Eu penso assim, se a pessoa gostar de mim, ela vai me aceitar como eu sou, entendeu? Dependente dos Ponto, meus defeitos. exatamente. Mas foi muito difícil para mim. Foi um processo assim que demorou Não, muito sempre é. tempo. Esse processo de superação de qualquer problema, tá? Seja um problema definitivo, como o nosso, né, como o seu, ou seja um problema temporário. Depende de cada pessoa, depende do tempo de aceitação de cada pessoa. E, na verdade, a única pessoa que pode ajudar nesse processo é quem passa por isso. O primeiro passo tem que ser esse. E não precisa ser, né, um problema muito grave para ter desencadeado essas mesmas fases que eu acabei de falar, de passar por tudo isso, sabe? E é muito claro isso. E é disso que eu falo para todo mundo hoje, e as pessoas ficam às vezes assustadas de saberem assim, como que eu sei que isso acontece e de que forma acontece, porque eu passei por isso. Sabe? Aí você fala que com uma franja você conseguia disfarçar e até ter uma vida normal. E eu tenho uma barriga que eu nunca tive, sentado numa cadeira de rodas, eu falo que eu sou um verdadeiro saco de batata, né? Grande, pesado e desajeitado. E não consigo me mexer, preciso de ajuda para tudo. Tá? Para você ter uma ideia, eu preciso de uma enfermeira comigo 24 horas por dia por causa das paradas respiratórias e possíveis paradas cardíacas que eu tenho. Olha só, é um comprometimento muito grande. Então essa fase de aceitação, ela é muito importante. E querer ser ajudado, querer resolver esse problema, dar o primeiro passo, para poder buscar por ajuda ou aceitar a ajuda de alguém é o mais fundamental de tudo. Tá? Não esquece disso. Você sentiu nessa fase também que você teve que primeiro querer mudar para depois algumas pessoas te ajudarem, poderem te ajudar e realmente influenciar de uma forma melhor na tua vida? Olha, acho que sim, assim, como eu te falei, eu tive que ter uma ajuda a minha família, né? Foi a parte assim, que mais me ajudou. Meus pais sacrificaram, como eu te falei. Eu moro em Santarém, no Pará. Você sabe o quanto é longe para chegar no Rio de Janeiro.
Então, assim, só de passar a gente gastou um absurdo, entendeu? E, tipo assim, eu sou classe média daqui da minha cidade, mas no Rio de Janeiro talvez eu não seja, né? Porque a classe é muito maior. Então, imagina a Entendi. dificuldade financeira que eu tive para chegar lá e no médico e tudo mais. Então, assim, as pessoas, eu digo assim, eu tive a ajuda das pessoas, mas eu acho assim que em primeiro lugar eu que tive que me aceitar primeiro, assim. Claro, Geralmente as pessoas elas têm mais exatamente. dificuldade, né, de te ajudar, né? Como Tem eu um te falei, ditado, tem um ditado que eu falo bastante que é assim: a gente consegue levar o cavalo até o coxo, mas é impossível obrigar o cavalo a beber água, né? Então a gente pode ajudar muitas pessoas, eu posso, você pode ajudar muitas pessoas, desde que elas queiram ser ajudadas. E como é que a gente sabe disso? Olha você falando aí, se você não quisesse ser ajudada pelas pessoas, ninguém poderia te ajudar, né? Não tem como a gente obrigar a pessoa a querer melhorar, ou querer mudar, ou aceitar algumas coisas. e agora, assim, Renato, assim, querendo assim encher a tua bola, né? Que tu é um mestre, né? Igual eu até falei, Imagina. brinquei. Tu tem uma, os teus alunos, eles têm assim essa admiração por ti, né? Pela questão assim de tu falar, de tu mostrar a tua história, do quanto tu te superou, Sabe o que já que tu acontece? É já, uma empatia que gera, né? E por que eu faço eu Uhum. isso? Porque quando eu mais precisei, tá? Quando eu cheguei no Brasil, meu acidente foi fora do Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu me vi sozinho. E eu não tive ninguém que me ajudasse e que falasse abertamente como seria tudo isso. Eu tive que procurar reabilitação no hospital lá em Brasília, eu tive que procurar através de médicos profissionais, ler muita coisa, mas eu não tive ninguém que sentou do meu lado e falou assim, cara, ó, ferrou. Isso vai ser assim, você vai precisar disso, se acostuma porque é assim, sabe? Então, o que eu faço hoje? Eu reverto a situação. Mesmo para quem não precisa, eu já saio falando, porque sabe o que acontece? Eu brinco bastante, mas faz sentido. Olha só, sabe qual que é o sonho de todo tetraplégico? O sonho de todo tetraplégico é ser paraplégico, porque pelo menos eu consigo mexer os braços. Agora, olha que situação. Alguém que sonha ser paraplégico, ou seja, tem muita gente que reclama de muitas coisas aí que as outras pessoas estão desejando ser na vida. Então tem muito problema passageiro, temporário, que as pessoas estão reclamando um monte e que na verdade é tudo que eu queria ter, só de problema. Por exemplo, não que não seja um problema sério para ser resolvido, mas pessoas reclamam Uhum. porque tem problema no banco. Isso é temporário, uma hora vai melhorar. Pessoas reclamam que tem problema afetivo, terminou um casamento, um namoro, enfim, tá? Se ninguém morreu, você vai arrumar outro namorado, vai casar de novo, enfim. São problemas pontuais, fáceis de resolver. Talvez difícil, porque aquele problema é o problema mais sério daquela pessoa, daquelas pessoas. Tá? Agora, o que a gente faz? Como a gente tem que trabalhar com isso? A gente tem que usar a nossa arma, nosso poder de fogo, que é o que a gente passou, para poder ajudar outras pessoas. E é por isso que eu falo abertamente. E essa empatia das pessoas reflete muito. As pessoas se veem e falam, poxa, se o cara faz isso, eu estou reclamando do quê? Entendeu? Esse é o efeito das pessoas que conhecem o meu programa e tudo que eu faço. Exatamente, olha. Entende? Mas olha, admiro bastante, Renato. Você é um cara muito forte. É isso que eu fico pensando assim, que também imagine quanto forte você é, né? Se eu que passei por coisas assim, já me acho uma pessoa forte, né? Tem uns, A gente uns tem amigos. que. Pode falar, pode falar. Não, não, você fala, você é um mestre. Não, pode falar, teus amigos. Assim, os meus amigos, quando eu falo assim dos meus problemas, eles geralmente, meu Deus, Letícia, como tu conseguiu passar por isso? Jamais iria conseguir. Você é forte, entendeu? Acho que, como eu te falei, algumas coisas acontecem realmente às vezes pra gente se fortalecer, né? Eu não tive também uma. Talvez eu não tive uma vida tão fácil assim. E eu fico pensando assim, não, isso está acontecendo para me deixar mais forte, para mostrar para as pessoas o quão forte eu. Exatamente. A gente nunca é tão forte quanto a gente é antes da gente precisar ser. Então, quando você tem que ser forte, aí você tira a força, né, de onde ninguém explica a verdade, né? E a vida é assim mesmo, sabe? As pessoas podem nos ajudar. E cabe a nós
deixar elas que atrapalhem ou não. Então, as influências negativas que podem te atrapalhar, só vão te atrapalhar se você deixar que elas te atrapalhem. Então, tem muita gente que aponta o dedo, que desdenha, enfim, né, que te fala um monte de coisa, mas isso não me afeta mais. E o monte de coisa positiva que acontece não pode ser pior do que uma coisa negativa. Por exemplo, tá, o meu acidente foi um acidente, foi uma coisa que aconteceu, que por mais grave que tenha sido, não pode ser melhor, não pode ser maior do que um monte de coisa boa que já aconteceu antes ou depois disso, concorda? Tá? É o que você fala, Uhum. hoje você usa a internet e alcança o pessoal e consegue influenciar na vida das pessoas. Tá? O tanto de coisa boa que uma coisa ruim não pode apagar, entende? Então, uma coisa ruim é uma coisa ruim, não importa o tamanho dela, desde que ela fique lá atrás. Use as coisas boas, se apoie nas coisas boas, tenha sempre em mente as coisas boas, seja positivo, porque é assim que a gente melhora. Né? Esse é um antídoto contra a fase ruim que a gente esteja passando. Uhum. Concorda com Deixa eu te isso? falar. Sim, com certeza, Renata. Deixa eu te contar uma coisa. Tu acredita na lei da atração? Acredito bastante. Que tu atrai tudo aquilo que tu pensa. Isso é Quando tu ponto. começa a ser grato pelas coisas, as coisas não aumentam. Ou quando tu foca mais no problema, ele aumenta mais. Para quem está no curso aí, a gente vai ter duas aulas focadas nisso, tá? Uma coisa é o jeito que a gente age e outra coisa é o jeito que a gente interpreta. Então, quando você quer executar alguma coisa, você precisa começar com uma energia e terminar com uma energia lá no final, tá? Sem deixar vazar energia. E quando a gente cria esse campo energético ao nosso redor, na verdade, a gente usa três pontos. Eu falo do triângulo energético biológico, tá? São três pontos fundamentais, que é a cabeça, os pensamentos, a boca, as palavras e ações, e o coração nos sentimentos. Então a gente pensa, a gente age falando e a gente armazena no coração. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Isso aí vai um tempo até que eu explique como funciona, mas vale a pena a gente pensar dessa forma, porque a gente realmente atrai tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente deseja, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. É, exatamente. Assim, como eu te falei, né? Para eu conseguir algumas coisas na minha vida, eu tinha que pensar de uma maneira positiva. Só que o negócio da minha cirurgia, eu vou te contar, quando eu te falei lá daquela parte lá que eu chorei, que eu achei assim, meu Deus, já acabou, é porque eu tinha feito uma promessa, né? Porque eu sou católica, né? Para Santa Luzia, assim, Santa dos Olhos, eu fiz muitas promessas para dar certo. Então, nesse dia, eu olhei para você e falei, Deus, meu Deus, eu fiz tantas promessas para no final eu não conseguir nada. Só que sabe o que aconteceu, Renato? Eu tirei uma coisa positiva. Se eu não tivesse ido para o Rio de Janeiro, eu não teria conhecido os lugares lindos que eu conheci, entendeu? Olha Se eu aí, não é isso tivesse aí. esse olho, eu não teria conhecido o Rio. Eu não É teria assim conhecido mesmo. São Paulo. Já visitei essa cidade, entendeu? Olha só. Nunca teria ido. Por exemplo, os meus irmãos ainda não foram e eu fui, entendeu? Por quê? Porque eu tinha esse olho. Então a gente tirou Bacana. uma parte positiva, né? Eu só consegui alcançar aquilo se eu tive Exatamente, é aquilo. dessa forma mesmo, exatamente. Parabéns pelo aprendizado, porque não tem nada tão ruim na nossa vida que não sirva pelo menos para nos deixar um aprendizado, tá? Então as pessoas pegam as coisas ruins e ficam só reclamando. E se você foca na reclamação, você só aumenta os problemas. Mas quando você foca na solução, aí sim você continua progredindo e seguindo adiante. Então pensa nisso. A gente passa um tempão, a maior parte do tempo, treinando a nossa mente, o nosso cérebro, a procurar por desculpas, por se convencendo de que não é possível aquilo. Olha os espasmos. E na verdade, a gente tem que treinar o nosso cérebro a reconhecer e procurar por soluções, ao invés de desculpas. É ou não é? Então, se eu não consigo fazer, opa, eu ainda não consigo. Você não pode pensar assim, eu não consigo, nunca vai dar certo, eu não sou bom, sabe, isso não é para mim. Então, é depressivo isso. A gente tem que pensar, poxa, eu não consigo? Ainda não, mas eu vou dar um jeito de conseguir. E é como eu faço agora. Como é que eu faço para fazer minhas coisas? Eu preciso dar um jeito. E é assim que eu me viro. Tá lendo aí os comentários?
Pois, exatamente, comentários mesmo. Pois é, Renato, eu vou Mas te é isso falar aí. outra A coisa gente já está agora, que quase uniu. no. Vai lá. Quantos minutos a gente já tá de live? A gente Estourando deve já. ter uns 10 minutos mais só. Ah, sim, tá bom. Eu vou falar só um pouco agora sobre a questão da minha faculdade, entendeu? Assim, para mim foi muito difícil a faculdade. Eu digo que foi a parte negra da minha vida, como eu te falei, que eu passei por isso. Porque eu fui eu sou filha de professor, entendeu? Meu pai trabalhava na faculdade que eu fazia. Então, como eu te falei, eu tive umas reprovações na faculdade. E assim, pro meu pai é um absurdo reprovar, entendeu? Porque a minha avó botou desde a cabeça dele que quem reprovava era burro. E ele falava pra mim: você é burra, você é loura burra. E eu acreditava nisso, entendeu? E eu tive que tirar um pouco isso da minha cabeça. Por exemplo, eu consegui ter a capacidade de continuar mesmo reprovando, entendeu? Eu indo com a cara lavada, repetir matéria, todo mundo sabendo, mas eu fui, entendeu? Então, essa parte assim, de você avançar, apesar de todas as dificuldades que você encontra. Tem gente que desiste, fala, ah, Exatamente. não é pra mim, eu só reprovo, entendeu? Tem algumas pessoas que elas não conseguem continuar, mesmo ela reprovando. E a gente tem que continuar. Eu digo assim, que o jogo da vida ganha quem não desiste, entendeu? Não reprova, não, não Exatamente. reprova, não Eu importa digo mais que quantas vezes você errou, hora você vai chegar lá. desistir não é Você uma tem que se opção, né? motivar. Eu digo assim, que a motivação ela é um combustível. Acho que o som dela cortou de novo, não? Tá um delay. É, Mas é o que eu sempre exatamente. digo, sabe? Eu digo A que gente tem que é ir sempre. desistir. Desistir não é E sempre nem se opção para motivando, né? Como eu isso. te falei, a tua página. Acho que tá dando um delay. Pode ir, pode ir. Oi, Renata, tá ouvindo? Agora eu tô. Exatamente. Aí, né? E na vida a gente não pode desistir, a gente tem que prosseguir, apesar de todas as dificuldades. E É como eu te exatamente esse falei, o não processo de superação. A gente tem que se superar a cada dia para poder ter foi um dia porque melhor que o outro. hoje eu posso dizer eu Desistir consegui, mas eu jamais, é passei o por processo da muita coisa superação. que tinha tudo para desistir, entendeu? Amigos, eu era uma vergonha para minha família, entendeu? Nem para o meu pai. Eu estava totalmente. E eu te falei esse Tá negócio assim, cortando. da motivação, ela é como se fosse o combustível. Por exemplo, a tua página é uma página muito boa de das pessoas acessarem todo dia para elas se motivarem a elas fazerem tal coisa. Porque a gente tem que todo dia motivando. A gente escuta o seu som depois que você para de falar. Então tá dando um delay muito grande aí, tá cortando E aí, já demais. tá melhor, Mas talvez? enfim, olha só. A gente tem mais 5 minutos aqui. Eu queria que você fizesse as considerações finais, já agradecendo o povo que está aqui comigo. E para falar, gente, olha só, as inscrições acabam hoje, tá? Para o Código de Superação. Talvez Oi, volte não sei quando, Renata, tá mas me esse preço e o ouvindo? desconto de agora não volta mais. Com certeza não, esse é só o de lançamento mesmo, tá? Então vai lá, Letícia, deixa aí as tuas impressões, agradece todo mundo e foi um prazer estar aqui com você. Ó, tá. O som demora.
Não consigo ouvir, daqui a pouco vem o som dela. É, tá, congelou agora, né? Principalmente a você, Renato, você me chama de admiração profunda pelo seu trabalho, você é uma pessoa incrível. E agradecer também ao seu público. Caiu, acho. Letícia, se você estiver ouvindo a gente, tava dando um delay muito grande e aí você parava de falar, daí que vinha a sua voz. Tá? Por isso que a gente ficou quieto aqui, tentando te ouvir, mas não sei. Olha lá, tenta conectar de novo, só para a gente despedir aqui, então tem mais um minutinho. Letícia, tá me ouvindo agora? Hoje, eu tô Tá, com vergonha, né? tá sem som, tá dando um delay muito grande. Talvez pelo horário. Parar. A gente vai marcar mais uma, tá? Pra gente continuar conversando, porque essa não deu tempo a gente falar nem metade do que a gente precisava, mas a gente vai marcar mais uma live, tá? Pra gente Desculpa, poder falar com o gente. povo todo aí, viu, Lê? Fica tranquila aí. Olha só, o tempo já tá acabando. Eu queria te agradecer por ter estado aqui com a gente, tá comigo, por ter aceitado o meu convite. E acho que realmente é muito importante a gente influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns por tudo que você faz aí, tá bom?